Colossenses 1, 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Santo Deus, aqui estamos diante da tua palavra, e a nossa oração nesta hora é que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos molde, que o Senhor ajuste a nossa visão, que o Senhor nos confronte através da perfeita revelação da Escritura. Pedimos, ó Deus, que esta palavra faça com que ainda mais o Senhor e o teu Filho Jesus, nosso Salvador, perfeito Deus, perfeito homem, teu Filho amado, a quem o Senhor entregou por amor à humanidade, para morrer no nosso lugar e para nos arrancar do lamaçal do pecado, que somente o Senhor e Cristo Jesus estejam na primazia da nossa vida, e que assim possamos desempenhar a nossa missão, que assim possamos viver a nossa vida de acordo com a tua missão. Assim oramos, ó Deus, clamando por misericórdia, porque nada somos para compreender as maravilhas da tua lei, mas o Senhor, pela tua graça, mais uma vez, nos dá a oportunidade de nos debruçar sobre a Escritura. E o Senhor, pela tua misericórdia, há de tocar os nossos corações nessa manhã. Peço por mim, que nada sou para me apresentar diante dos meus irmãos. Peço pelos meus irmãos, peço por cada um de nós, porque precisamos ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, quando nós olhamos essa porção da palavra de Deus, logo nós nos lembramos de Cristo Jesus e daquilo que Ele é e de quem Ele é e daquilo que Ele fez e como fez para nos redimir. A carta aos Colossenses é uma carta escrita com o propósito de apresentar a supremacia, a primazia de Cristo Jesus sobre todas as coisas. Cristo Jesus, nosso Salvador, Ele não é mais um Deus qualquer, Ele não é mais um personagem histórico qualquer, Ele não é mais um Marte, Ele não é mais um exemplo, não. Estamos falando do Filho de Deus, estamos falando do Verbo pré-existente, daquele que sempre existiu, coeterno com o Pai, daquele que tem o nome acima de todo nome, uma vez que foi dado a ele esse nome entre a terra e sobre a terra, aquele que veio, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, se identificou perfeitamente comigo e com você, mas que nunca deixou de ser quem sempre foi. Deus unigênito, o Filho de Deus, que sempre existiu. Não houve época em que o Filho não existisse. Não houve momento em que o Filho não desfrutasse da exata condição que o Pai também desfruta. Sabemos que isso é um mistério, o mistério da Trindade. Tudo isso que eu falo também poderia ser falado de uma forma um pouco diferente acerca do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito, três pessoas distintas, porém uma única divindade, desfrutam de uma única natureza divina. Cremos em um único Deus que subsiste em três pessoas.
E ao falar de Jesus, o apóstolo Paulo, logo no primeiro capítulo, apresenta a sua posição diante de todas as coisas. E quando falamos da posição do senhorio de Jesus sobre todas as coisas, e falamos nesse mês de chamados para servir e de ação social, fica a pergunta: como esse senhorio de Cristo se aplica à ação dos seres humanos aqui e agora? Por isso, o tema proposto é missão, missões e mandatos. E hoje pela manhã, o que eu quero conversar com os irmãos, a palavra que eu gostaria de trazer para os irmãos tem a ver com a missão de Deus. Fazer ação social só faz sentido se isso estiver debaixo da missão de Deus. E quando falamos da relação entre a missão de Deus e a nossa missão e os mandatos que temos na nossa vida enquanto vivemos aqui nessa terra, nós estamos diante de muitas confusões. Eu não sei você, mas em alguns momentos durante essa semana, enquanto refletia, pensava, estudava, para trazer uma mensagem aos irmãos, pairou sobre a minha cabeça uma certa confusão, uma certa estranheza. Porque estamos no mês de julho, e aqui na igreja nós temos o hábito de cumprir ali o calendário da Convenção Batista Brasileira. E você vai lembrar que lá no mês de março, pouco tempo atrás, a gente estava falando de missões mundiais, não é? E quando a gente falava de missões mundiais, o tempo todo, missões é o propósito da igreja, missões é o alvo da igreja, missões é o centro da igreja, a igreja existe para fazer missões. Não é isso que a gente sempre fala? Aí está certo ou está errado? É isso mesmo ou não é? Missões é a tarefa primordial da igreja ou não é? Aí a gente avança um pouquinho mais, chegamos no mês da ação social e mudamos o foco para o cuidado daqueles que necessitam. Daqueles que necessitam de um amparo, de um cuidado emocional, como ouvimos aqui agora, que a igreja se dispõe a cuidar das emoções das pessoas, do cuidado material, quando entregamos o alimento, a roupa. A igreja está preocupada em cuidar das pessoas, nas suas necessidades, digamos assim, corriqueiras, terrenas. Não seria isso, talvez, desperdício de tempo, de recursos e de energia, se o trabalho da igreja primordial é o trabalho missionário? Entendem onde que a gente está querendo chegar? Entendem qual foi a crise no meu coração? E eu já tive crises muito mais profundas acerca disso, pastor. Agora está mais em paz. Como que a gente relaciona esse papel de cuidar do pobre, cuidar do oprimido, cuidar daquele que passa necessidade, cuidar daquele que está enfrentando profundas crises existenciais, com o alvo central da igreja de proclamar o evangelho e alcançar a alma do perdido? Como que a gente relaciona essas duas coisas? De fato, existe muita confusão, não apenas quando a gente lê algo, quando a gente pensa um pouquinho sobre o assunto, mas há muita confusão ainda maior, quando a gente vai, por exemplo, para a internet e busca aí alguns dos pensadores, dos intelectuais, dos eruditos, sobretudo aqueles do chamado movimento da teologia da missão integral. Esse é um movimento que existe, cujo nome é maravilhoso, mas que o conceito, o conteúdo está meio torto, está meio desviado. O nome é bom, mas a tese dele está meio complicada. Por que está complicada? Porque os teólogos da missão integral, eles basicamente vão dizer que a missão da igreja é transformar a sociedade através de promoção social,
E alguns chegam a dizer, inclusive, que essa transformação que a igreja deve produzir, ela deve ser feita através até mesmo de militância político-partidária. E talvez você tenha percebido que as eleições se aproximam e a gente não fala nada aqui de político. Já perceberam isso? Agora, tem outros grupos que estão só falando disso. Não tem outro assunto. Nós não concordamos com essa visão. Nós não entendemos que Deus nos chama para mudar o mundo através de politicagem. Deus não nos chama para mudar o mundo através de militância. Deus nos chama para mudar o mundo através do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Cremos assim. Mas se cremos assim, então deveríamos abandonar a ação social. E aí outro grupo vai dizer, sim, esquece a ação social, o negócio é salvar as almas das pessoas. Então, de um lado, alguém fala, a missão da igreja é ação social. De outro lado, alguém fala, a missão da igreja não tem nada a ver com a ação social, é só a pregação do evangelho. Onde que a gente deve ficar? De um lado ou de outro? Qual lado escolher? Será que a gente tem que escolher? O que a Bíblia pode nos ensinar? Volte novamente seus olhos para os versos 19 e 20 da carta aos Colossenses, no capítulo 1. Deus achou por bem que em Cristo residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. De quem o texto está falando? De Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer a partir do decreto eterno da redenção? Veio reconciliar consigo todas as coisas. Percebe isso? Antes da gente pensar o que a gente deve fazer, nós devemos nos perguntar o que Deus quer fazer. O que Cristo veio fazer. Qual é a missão do próprio Deus? Veja, Deus tem uma missão. Cristo Jesus, perfeito Deus, perfeito homem, veio com uma missão. Qual é a missão de Cristo Jesus no texto que acabamos de ler? Reconciliar consigo todas as coisas. Onde encontramos o equilíbrio da nossa ação? Da ação evangelística, da ação social. Onde nós encontramos o ponto central? Onde encontramos o cerne do nosso papel nesse mundo? Na missão do próprio Deus. Por isso, o tema desta reflexão deste dia é missão, missões e mandatos. Missão tem a ver com a missão de Deus. Missões tem a ver com aquilo que a gente faz debaixo da missão de Deus. E mandatos tem a ver com aquilo que Deus nos criou para ser. Falemos da missão. E eu espero que você volte logo mais para a gente falar das missões e dos mandatos. Aqui nesse texto, nós percebemos que ao mesmo tempo que Deus tem toda a primazia, que Cristo Jesus tem toda a plenitude, que Ele não precisa de nós, que Ele não depende de nós, que Ele tem todo o poder, que Ele tem todo o governo, que Ele tem toda a soberania, ao mesmo tempo que percebemos isso, percebemos que havia uma ruptura, havia um relacionamento que um dia foi harmônico e agora está rompido. Percebemos que Deus criou a humanidade, e isso basta a gente lembrar do relato da criação, para conviver de forma harmônica consigo mesmo. Deus criou homem e mulher para viver em comunhão, em primeiro lugar, com Ele. Quando voltamos ao relato do Gênesis, nós nos lembramos que Deus, após ter criado o homem, Ele vinha regularmente se encontrar com Adão e Eva no jardim, na viração do dia.
Eles vinham, Deus vinha para conversar com eles, Deus vinha para interagir com eles, Deus vinha para desfrutar de uma amizade maravilhosa com eles. Porque Deus necessitava disso? Evidente que não. Mas porque Deus criou o homem dependente disso. Deus criou o homem dependente desse relacionamento. Se a gente puder fazer uma ilustração disso, que é bem dos nossos dias, é mais ou menos como o seu aparelho celular aí, não é? Talvez ele esteja ligado agora, ele ainda tem bateria, mas ele ainda tem bateria porque ele estava há algumas horas atrás conectado na tomada, não é assim? Ele estava lá com aquele cabozinho, recebendo energia, enchendo a bateria. Relacionar-se com Deus é estar conectado à fonte de energia, à fonte de vida. Acontece que o homem que acha que pode viver de maneira autônoma de Deus, ele se desconecta da fonte de energia e vai vivendo, e vai caminhando, e vai agindo. Só que a bateria vai acabando. E a vida se esvaindo. E o tempo que temos escorre por entre os nossos dedos. E o mito do homem autônomo se desconstrói de uma forma instantânea no momento da nossa morte. Assim foi a queda. O homem disse para Deus: Deus, eu me viro sozinho, deixa comigo. Não preciso do Senhor. Esse papo da serpente faz sentido. O Senhor, na verdade, está escondendo alguma coisa da gente, né, Deus? A gente tinha como viver melhor. A gente tinha como ter uma vida melhor. Lembra daquela conversa fiada? Você vai comer, Eva, e você vai ser como Deus. E até hoje a humanidade quer ser como Deus. E acha que pode viver desconectado da fonte de vida. Mas um dia a bateria acaba. Um dia a vida acaba. Tudo se vai. E tudo isso porque o homem, eu e você, escolhemos viver de maneira desconectada de Deus. O relacionamento que antes era harmônico, a amizade perfeita que Deus e o homem tinham, aquele papo maravilhoso no final do dia, ele não acontece mais por causa do pecado do homem. Porque o homem voltou suas costas contra Deus. Por isso é necessário que houvesse uma reconciliação. Esse relacionamento deve ser reatado. E Deus faz isso. Por uma ação da sua graça soberana, Deus faz isso. Cristo veio executar essa reconciliação. E como ele fez isso? Como o texto nos ensina que Cristo fez essa reconciliação? Através da paz pelo sangue da sua cruz. Onde antes havia inimizade e conflito, agora pode haver paz. E essa paz foi comprada a um alto preço, o preço do sangue do Filho de Deus derramado na cruz do Calvário. A reconciliação aconteceu porque o Filho morreu naquela cruz. Por que Cristo veio morrer na cruz? Porque Ele quis. Porque Ele quis. E esse ato de Deus, de vir até nós e promover reconciliação, é a missão de Deus no mundo, que começou ali, inaugurou-se ali na cruz, mas que permanece, que prossegue. O que Deus está fazendo até agora é reconciliar consigo todas as coisas. E esse último detalhe, eu preciso
destacar para terminar a palavra nessa manhã. O que Cristo veio reconciliar consigo? As almas dos homens? É isso que está escrito no texto? Um povo monástico que vai viver isolado, trancafiado dentro de 4 paredes e não vai mais se relacionar com quem está fora. É isso que está escrito aí? Não, Deus vai reconciliar pessoas. É isso que está escrito aí? Também não. Deus vai reconciliar consigo o quê? Todas as coisas. Todas as coisas. Folhei rapidamente a sua Bíblia até o livro de Abacuque, no capítulo 2. Para quem não sabe onde fica Abacuque, fica no Antigo Testamento, em algum lugar entre o Gênesis e o Apocalipse. Depois de Naum, antes de Sofonias, meus irmãos, tá? Sei que é um daqueles livros esquecidos da Bíblia. Abacuque capítulo 2, verso 14, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Onde a glória de Deus será conhecida? Em todo lugar, por todas as pessoas e mais, por toda a criação. Queridos, a gente deveria ter muita clareza de que o mundo precisa de Deus e somente de Deus, porque se há Covid é por causa dessa ruptura de relacionamento, porque se há tsunami é por causa dessa ruptura de relacionamento, porque se há extinção de animais é por causa dessa ruptura de relacionamento, se há destruição da natureza é por causa disso, se há desequilíbrio na ordem do universo é por causa disso. Todos os problemas que existem no universo são derivados da ação humana de voltar-se contra Deus. O pecado é a raiz de todos os problemas do universo. Porque ao final da criação Deus disse: é muito bom. Deus criou tudo perfeito. Nós destruímos. Nós danificamos todas as coisas. E precisamos ter um olhar amplo, porque Deus criou sim o homem e a mulher como coroa da criação, mas Ele nos deu um ambiente, Ele nos deu um chamado, Ele nos deu relacionamentos, que só vão ser vividos adequadamente se derivados do relacionamento com Ele. Quando Deus trabalha para trazer todas as coisas de volta para si, Ele trabalha em prol de 2 objetivos. 2 objetivos que, na verdade, devem ser vistos em conjunto. Quais são esses 2 objetivos? O primeiro, a sua glória. Deus faz todas as coisas para a sua glória. E o segundo objetivo, a nossa alegria. Não é à toa que os antigos escreveram de forma muito sintética e muito precisa que o fim de todas as coisas, que o fim de todo homem é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Mas para que isso aconteça, toda a ordem criada precisa ser restaurada. Não apenas o interior do homem, não apenas a alma humana, mas Deus está recriando todas as coisas. Você já parou para pensar como a Bíblia termina? Novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra, mas a gente só fala do céu, já reparou? Que a gente só fala do céu. Eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu, mas a consumação da história é marcada pela recriação, pela ressurreição do corpo.
E tem crente achando que a eternidade é feita de fantasminhas camaradas. Acha que a gente vai virar anjo, vai ter asinha, vamos virar seres espirituais, vão bater asinha. Não. A coroa da criação é o homem, é o ser humano, não é o anjo. E Deus vai recriar não apenas a humanidade, mas todo o ambiente que Ele fez para a humanidade viver. O que isso tem a ver comigo, pastor? E assim eu termino. Volte sua Bíblia novamente para o Novo Testamento. Mateus 28, 18. Ah, pastor, pensei que ia ler aquele texto da grande comissão de novo. Calma, volte à noite. Mateus 28, verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mais uma vez, todas as coisas, toda a terra se encherá, todas as coisas pertencem a Jesus e tudo está debaixo do seu governo. O que vem depois dessa reivindicação de autoridade? O que vem depois de Jesus dizer: é tudo meu, pertence a mim, eu governo, eu mando? Agora vão fazer discípulos. Agora vão fazer alguma coisa. Agora vão agir. Toda ação da igreja, toda ação do homem tem como fundamento primeiro a autoridade suprema de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Agora, meus irmãos, tem igreja e tem crente que quer fazer missões sem Deus. Quer fazer missões em prol do seu próprio nome, do nome da sua própria denominação, da sua placa. Proclama a si mesmo, não proclama Jesus. Vive em prol de um reconhecimento social de si mesmo, e não em prol da manifestação do amor de Jesus. Mas a grande comissão, ela não começa no id, ela começa: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque é tudo meu. Porque eu tenho uma missão que eu vou executar e vou levar ao fim. Jesus Cristo nos diz: eu tenho uma missão para vocês. Isso nos leva a um outro raciocínio. Se eu faço missões para mim, se eu faço ação social para mim, se o objetivo da minha ação social é o homem pelo homem, se o objetivo do meu trabalho missionário é o homem pelo homem, eu não recebo a promessa do final do texto. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A grande comissão começa com a onipotência do verbo. E ela termina com a onipresença do verbo. Cristo é dono e pode e exerce autoridade sobre todas as coisas. E Ele está presente em todos os lugares, abençoando quando a sua missão é cumprida. O que fazer então? Mais uma vez, o último texto. Folheie sua Bíblia um pouco mais para frente, João capítulo 20. Todos textos muito conhecidos, que devem ser entendidos à luz da missão de Deus. João 20, 21. Espero que os irmãos tenham entendido até agora que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem uma missão. E Ele está executando essa missão. Mas Ele mesmo nos diz assim: assim como o Pai me enviou, final do verso 21 de João 20, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Igreja de Jesus, o nosso Deus está em missão.
Na ação social, eu só terei validade no meu ministério se eu estiver cumprindo o envio de Deus para mim. No trabalho missionário, isso só terá valor se eu estiver obedecendo o chamado de Deus para mim. Igreja de Jesus, Deus nos dá sim uma missão. Essa missão nós vamos conversar um pouco mais sobre ela logo mais à noite. Mas nenhuma missão ou mandato é de fato de Deus, se não for feito mediante o envio do próprio Deus. Tudo começa, portanto, com uma sintonia. Eu estou ligado com o Deus da missão. A gente é rápido em estar ligado à agência missionária, à ONG que faz ação social. A gente rapidamente arruma um cargo. A gente rapidamente arruma um título. A gente rapidamente arruma uma estrutura. Mas somos tão lentos em nos aproximar do Deus da missão. Deus já está trabalhando, meus irmãos. E eu quero estar onde Ele está trabalhando. Que antes de qualquer coisa, nós decidamos estar trabalhando onde Deus já trabalha.